Olá, turma. Vamos falar sobre as enzimas de importância clínica. Dentre essas enzimas de importância clínica, a gente tem aquelas que servem como marcadores bioquímicos de função cardíaca. Entre as enzimas que são utilizadas como marcadores de doenças cardíacas, a gente tem a creatinoquinase e a lactato desidrogenase, troponinas, entre outras que nós vamos ver no decorrer da aula. Vamos falar sobre a lactato desidrogenase. Então, a lactato desidrogenase, ela é uma enzima da classe das oxidorredutases que catalisa a oxidação reversível, como vocês podem ver aqui na imagem, do lactato a piruvato, tá? Em presença da coenzima NAD+, que atua como doador ou aceptor de hidrogênio, tá? O conceito aqui, a lactato desidrogenase, ela é uma enzima presente em uma ampla variedade de organismos e ela é responsável, como a gente já viu, por catalisar essa interconversão, né, do piruvato a lactato e do lactato a piruvato. A lactato desidrogenase, ela está presente no citoplasma de todas as células do organismo, sendo rica em alguns lugares, como por exemplo no miocárdio, no fígado, no músculo esquelético, nos rins e nos eritrócitos. Uma coisa que é importante aqui, gente, da lactato desidrogenase, que os níveis dessa enzima nos tecidos são cerca de 500 vezes maiores do que normalmente são encontrados no soro. Os níveis dessas enzimas são de 500 vezes maiores do que são encontrados no soro, tá? Então, pequenas lesões celulares desse tecido pode ocorrer o que? O aumento significativo dessa enzima no soro, tá? Uma vez que elas são encontradas em grande quantidade dentro desses tecidos. A lactato desidrogenase ela é utilizada como marcador para danos em tecido, pois seus valores sanguíneos se elevam sempre que há alguma injúria tecidual, algum dano tecidual, que pode ser desde o infarto do miocárdio até uma hepatite aguda, tá? Uma vez que, gente, essa enzima ela não é exclusivamente produzida somente pelo coração, né? Ela pode ser produzida também pelo tecido hepático, pelo fígado, tá? Quais são os valores de referência aqui para lactato desidrogenase? Então, os valores de referência aqui para adulto, eles podem variar de 200 a 400 UL, tá? Também é importante mostrar aqui para vocês que essa enzima ela pode ter 5 isoenzimas, tá? Elas podem ter essas variações no soro, tá? E elas podem ser classificadas através de 5 isoenzimas, que é a LDH1, encontrada no músculo cardíaco e hemácias, a LDH2 nos leucócitos e músculos cardíacos, LDH3 nos pulmões, LDH4 nos rins, placentas e pâncreas e LDH5 no fígado e músculo esquelético, tá? Então, vocês podem observar que, por exemplo, a LDH e a LDH1 e LDH2, elas são localizadas no músculo cardíaco, tá? Aqui no que a gente está estudando como marcadores de função cardíaca, né, gente? Então, a dosagem dessas duas enzimas são importantes para
observar algum dano nesse local, tá? A LDH1 e a LDH2, tá? Devido ao aumento na atividade da lactato desidrogenase. Então, devido à distribuição em todos os tecidos, a elevação da lactato desidrogenase sérica ocorre em várias situações, incluindo infarto do miocárdio, hemólise, desordem que acontece no fígado, nos rins, nos pulmões e também nos músculos, tá? Você pode ter o aumento dessa enzima, tá? Olha, agora a gente vai falar da lactato desidrogenase, como é que ela vai estar alterada, por exemplo, no infarto agudo do miocárdio, tá? Então, a lactato desidrogenase no soro, ela pode aumentar de 8 a 12 horas após o infarto do miocárdio. Então, ela tem esse aumento aí de 8 a 12 horas após a pessoa infartar, sentir aqui os sintomas, como aperto ou peito no peito, atingindo picos máximos entre 24 e 48 horas. E esses valores, gente, eles permanecem aumentados até por 7 a 12 dias, tá? Então, a lactato desidrogenase serve como um marcador também de função cardíaca, tá? A lactato desidrogenase, ela também se eleva na insuficiência cardíaca congestiva e também na miocardite. Ela se eleva em mais de 5 vezes em relação aos valores normais, tá? Nessas situações aqui. Ela também pode estar elevada na anemia megaloblástica, né? Essa anemia megaloblástica, ela é causada pela deficiência de folato e vitamina B12, que acaba provocando destruição de células precursoras dos eritrócitos na medula óssea e aumenta em até 50 vezes a atividade dessa enzima. São situações, gente, em que essa enzima também pode estar alterada. Outras situações onde você pode ter um aumento da lactato desidrogenase. Anemia megaloblástica que a gente já viu, enfermidades hepáticas, mononucleose infecciosa, distrofia muscular progressiva, trauma muscular e exercícios e enfermidades renais são outras situações onde você pode ter essa alteração da lactato desidrogenase. Uma outra enzima de importância aqui para a função cardíaca é a creatinoquinase. A creatinoquinase é uma enzima que desempenha um importante papel na geração de energia para o metabolismo muscular. Ela está presente predominantemente no tecido muscular, mas também ela pode ser encontrada no tecido cerebral, tá? Então, aqui a gente tem uma reação onde mostra a creatinoquinase catalisando a fosforilação reversível da creatina pelo ATP com a formação da creatina fosfato, tá? Só para mostrar a importância aqui da enzima, tá? Então, a creatinoquinase, ela está amplamente distribuída nos tecidos, com atividades mais elevadas no músculo esquelético, cérebro e tecido cardíaco, tá, gente? Então, ela vamos dizer assim, que ela é mais prevalente nesses locais, no músculo esquelético, no cérebro e no tecido cardíaco, tá? Tanto que você vai ter essas isoenzimas também da creatinoquinase, tá? Então, a creatinoquinase BB ou creatinoquinase 1, ela é encontrada predominantemente no cérebro, tá? Raramente ela está presente no sangue. Já a creatinoquinase MB ou creatinoquinase 2, ela é encontrada predominantemente no miocárdio
e a creatinoquinase MM, ou creatinoquinase 3, predominantemente no músculo esquelético, tá? Então, gente, eu posso ter creatinoquinase BB no miocárdio? Posso ter, só que ela vai estar em concentrações muito baixas, tá? Quem vai estar predominando lá vai ser a creatinoquinase MB, tá? Então, é predominantemente creatinoquinase MB no miocárdio, tá? Predominantemente creatinoquinase MM ou CK3 no músculo esquelético. E aí, essa enzima, ela corresponde a mais de 95% do total, tá? Essa creatinoquinase MM ou creatinoquinase 3 no músculo esquelético, tá? Não esqueçam dessa classificação aqui das isoenzimas da creatinoquinase. Vale ressaltar, olha aí, que a creatinoquinase MB, ela está confinada quase que exclusivamente no tecido cardíaco, onde ela predomina. Níveis elevados da creatinoquinase MB são de grande significado no diagnóstico do infarto agudo do miocárdio. Vamos ver agora as correlações clínicas da creatinoquinase. Então, a atividade sérica da creatinoquinase está sujeita a variações fisiológicas que interagem e afetam a atividade da enzima, como sexo, idade, massa muscular, atividade física e raça, tá? Então, e aí a gente vai estudar agora essa correlação dessa creatinoquinase com as enfermidades cardíacas, do sistema nervoso central, da tireoide, do músculo esquelético, tá, gente? Mas eu vou dar mais ênfase aqui na questão da creatinoquinase nas enfermidades cardíacas. Enfermidades cardíacas. Quando as células quando as células miocárdicas são irreversivelmente danificadas, olha aí, gente, irreversivelmente danificadas, suas membranas celulares perdem a integridade e as enzimas acabam se difundindo no interstício e vão para os linfáticos e capilares, tá? E aí, com essa difusão dessas enzimas, a gente acaba servindo como marcadores, tá? De alguma enfermidade nesse local, tá? Então, por exemplo, durante o infarto do miocárdio, a gente vai ter um aumento dessas enzimas aqui, mais especificamente da creatinoquinase MB ou creatinoquinase 2, tá? Outras condições a gente vai ter esse aumento da creatinoquinase em condições e procedimentos cardíacos, como por exemplo cirurgias cardíacas, cateterismo, angina do peito, transplante, também você pode ter essa elevação. E também durante a miocardite também tu vai ter o aumento da creatinoquinase 2 ou creatinoquinase MB, tá? Problemas relacionados ao sistema nervoso central. Então, apesar da alta concentração de creatinoquinase no tecido cerebral, o soro raramente contém creatinoquinase 1 ou BB, devido ao seu tamanho molecular, ou seja, muito grande, essa creatinoquinase, e a passagem através da membrana sangue-cérebro ela é impedida, tá? Mas ela também, por exemplo, lesões no crânio, como dano cerebral, tu vai ter o aumento da creatinoquinase 1 ou BB, enfermidades como isquemia cerebral, tu vai ter aumento da creatinoquinase C3, hemorragia subaracnoide, tu vai também ter o aumento da creatinoquinase
pode ter um aumento tanto da 2 quanto da 1. São situações onde você vai ter elevação das diferentes isoenzimas da creatinoquinase, tá? Enfermidades do músculo esquelético, tá, gente? Enfermidade do músculo esquelético, como uma das principais localizações da creatinoquinase é o músculo esquelético, os níveis séricos estarão frequentemente elevados nas lesões deste tecido, tá? Então, onde tiver lesão, por exemplo, se tiver lesão no sistema nervoso central, então a enzima que é predominante lá vai estar alterada, tá? Por exemplo, nas enfermidades do músculo esquelético, tu vai ter situações onde você pode ter um aumento da creatinoquinase MM, tá? Ou C3, que é aquela que predomina no músculo esquelético. Distrofia muscular progressiva, hipertemia maligna, e poliopatia necrosante, tá? São situações onde você vai ter o aumento da creatinoquinase MM e creatinoquinase C3, tá, gente? Aqui eu tô só comentando com vocês, tá? Esses outros locais, tá? Onde você vai ter a elevação dessas outras creatinoquinases. Aqui a gente foca aqui, né, na questão da enfermidade cardíaca, né? Que aí, em que situação, qual é o tipo de enzima que vai estar alterado nas enfermidades cardíacas? Então, nas enfermidades cardíacas, você vai ter o aumento da creatinoquinase MB ou creatinoquinase 2, tá? Olha aqui, então são diferentes situações onde você vai ter o aumento aqui da creatinoquinase MB, tá? Então, todas essas situações, gente, como infarto agudo do miocárdio, angina, insuficiência coronária, cirurgia cardíaca de peito aberto, até intoxicação por monóxido de carbono, cirurgias ou infarto prostático, você pode ter o aumento da creatinoquinase MB, tá? São situações diferentes aqui onde você pode ter elevação da creatinoquinase. Então, essa creatinoquinase MB, ela vai se elevar entre 4 a 8 horas após os sinais manifestados por algum dano nesse local. Agora nós vamos estudar as troponinas. As troponinas são várias enzimas cardíacas que têm sido usadas como marcadores. Entretanto, atualmente as tropinas cardíacas são usadas para o diagnóstico do infarto do miocárdio, tá? E aí, a gente tem essa tropina, ela é um complexo aqui, gente, de 3 proteínas, olha aí, tá? Troponina C, troponina T e troponina I, tá? Um complexo de 3 proteínas que participam do processo de contração muscular do músculo esquelético e também do músculo cardíaco. Então, ela é composta aí por 3 subunidades, que é a C, a T e a I, tá? São as troponinas, são outras enzimas que servem como marcadores de dano, de danos no miocárdio, tá? Então, a troponina T e a I, gente, elas são cardioespecíficas, tá? Dados clínicos mostraram que as troponinas são marcadores precoces do infarto agudo do miocárdio, tá? Então, elas podem se elevar de 4 a 8 horas após o início dos sintomas, tá?
atingindo os picos que podem durar até 36 e 72 horas. Então, por exemplo, aperto no peito aqui, dor no peito, já são alguns sintomas de infarto, tá? Então, aí você já pode ter o aumento aqui dessas enzimas, que no caso são as cardioespecíficas, que é a T e a I. A troponina C, ela está mais presente aqui no músculo esquelético. Então, T e I, gente, são cardioespecíficos. A C, ela já está mais presente no músculo esquelético. Então, ao contrário da creatinoquinase MB, a troponina I cardíaca é altamente específica para o tecido cardíaco e ela também não é detectável no sangue de pessoas sadias. Então, ela só vai ser mesmo se a pessoa tiver com algum dano no tecido, aqui no tecido do miocárdio. Outra enzima utilizada também para fazer o diagnóstico de algum dano no tecido no miocárdio, gente, é as aminotransferases, tá? As aminotransferases, elas são amplamente distribuídas nos tecidos. As atividades mais elevadas da ART, ou também conhecida como TGO, encontra-se no miocárdio, no fígado e músculo esquelético. Então, você pode observar que ela não é específica aqui do miocárdio, ela pode também ser encontrada em outros locais, como o fígado e músculo esquelético. Ela também aumenta de 6 a 8 horas após a dor, após os sinais, os sintomas que a pessoa pode manifestar, atingindo picos de 18 a 24 horas, retornando os seus níveis normais entre 4 e 5 dias. Hoje, ela não a arte não é específica do tecido cardíaco, como a gente acabou de ver aqui. Esta enzima, ela está sendo gradativamente abandonada do diagnóstico laboratorial do infarto do miocárdio, tá, gente? Aqui é só para mostrar para vocês as diferentes opções de enzimas que a gente tem para fazer o diagnóstico, para se ter o conhecimento de algum dano nesse local, tá? Que no caso é o miocárdio. Aí aqui eu coloquei alguns marcadores de dano no miocárdio, né? Quais são as enzimas que se elevam, né? Que é a creatinoquinase MB, e aí o tempo de alteração. Tem a creatinoquinase MB, tem a lactato desidrogenase, tem as troponinas e tem o TGO, né? Ou ART, e o tempo em que eles se alteram, tá? A creatinoquinase é um marcador importante aí no infarto agudo do miocárdio. Aqui a gente pode ver, né, como é que elas se elevam, tá? Lactato desidrogenase que está presente, olha, por exemplo, a lactato desidrogenase 1, a gente viu que a lactato desidrogenase 1 e a lactato desidrogenase 2, elas estão presentes no miocárdio, tá? Então, você pode ter as duas aumentadas. Aqui está dando como exemplo a 1. Aí eu tenho aqui o TGO, que se eleva de 6 a 8 horas, tá? E aqui, mais se elevou aqui, né, gente, avaliando esse gráfico, a gente pode observar que foi a creatinoquinase MB, tá? Porque ela é predominante ali do miocárdio, né? Então, assim, você observa que ela tá em grande quantidade aqui, tá? Atividade enzimática por dia. Então, a atividade enzimática dessa enzima tá grande em relação a esses outros dois. E aí, o aumento, né, dela. Então, depois ela começa a aumentar. Olha, em um dia ela já tá bem alterada, tá? Aqui é um resuminho mostrando os marcadores bioquímicos de função cardíaca. E aí a gente tem a lactato desidrogenase, né? A gente tem o TGO,
tem também a proteína C reativa, tem a creatinoquinase, tem as troponinas e também tem essa mioglobina, tá, gente? Essa mioglobina ela é utilizada para verificar a quantidade de proteínas no sangue, com o objetivo de identificar lesão, tá? Lesão muscular e lesão cardíaca, tá? Essa proteína ela está presente no músculo cardíaco e nos outros músculos do corpo, fornecendo oxigênio necessário para a contração muscular, que é a mioglobulina. Então, essa mioglobulina ela tem função de transportar o oxigênio presente no músculo cardíaco e no músculo esquelético e no músculo cardíaco, tá, gente? Então, ela tem a função de transporte de oxigênio no músculo cardíaco e no músculo esquelético, tá? Ela compreende cerca de 2% da proteína total do músculo e está localizada no citoplasma. Lesões celulares durante o infarto agudo do miocárdio liberam mioglobulina na circulação sanguínea, tá? E aí tá dizendo, né, que ela é liberada entre 1 a 2 horas após a lesão, tá? Então, ela é liberada rapidamente pelo miocárdio necrosado, né? A gente começa a se elevar 1 a 2 horas após o início dos sintomas, podendo atingir picos, né, entre 6 a 9 horas e ela pode ser normalizada entre 12 a 24 horas, tá? Segundo aqui os livros científicos, né? Segundo os livros que a gente tem falando sobre essa questão de marcadores bioquímicos da função cardíaca, ele diz que a mioglobulina é mais sensível que a creatinoquinase e a creatinoquinase MB atividade. Entretanto, essas diferenças são menos pronunciadas quando são comparadas com isoformas da creatinoquinase MB e da creatinoquinase MB massa, tá? Isso é só mais uma informação adicional para vocês sobre a mioglobulina, tá? Então, aqui a gente finaliza a nossa aula de marcadores bioquímicos cardíacos para que vocês possam realizar a atividade.